Olá a todos, meu nome é Ronaldo e hoje vou apresentar uma experiência com pessoas idosas por meio dos poliminós e de tecnologias digitais, sob orientação do professor Guilherme e da professora Rejane. Inicialmente, eu queria abordar a questão da população idosa no Brasil. Segundo o IBGE, essa população tem aumentado significativamente nos últimos anos e até 2050, um quarto da população brasileira será composta por idosos. Além disso, o uso da tecnologia digital por pessoas idosas, ele ainda é relativamente baixo. Em 2016, cerca de 25% dessas pessoas utilizavam tais tecnologias, subindo para 31% aproximadamente em 2017, sendo o maior uso entre as mulheres idosas. Além disso, a população brasileira utiliza geralmente a internet como fim primeiro para enviar mensagens e e-mails. A educação matemática, nesse cenário com pessoas idosas, surge visando contribuir para a produção de conhecimentos matemáticos. E a utilização da educação matemática impacta na participação ativa dessas pessoas idosas, fazendo com que elas aproveitem a vida com maior entusiasmo. Nesse sentido, os projetos de extensão, ainda que sejam poucos no país para o público idoso, têm surgido com o intuito da inclusão social. E aí, essa inclusão social está diretamente relacionada com a família dos idosos, com a aprendizagem matemática, com o raciocínio lógico e a memória dessas pessoas. No caso da Unifal, há a Universidade Aberta à Pessoa Idosa, a UNAP, e dentro da UNAP existem diversos projetos. A UNAP é considerada um programa de extensão e dentro dele há diversos projetos, entre eles o Conversas Matemáticas. O objetivo do Conversas Matemáticas é desenvolver atividades educacionais com as pessoas idosas, numa perspectiva de educação matemática e também inclusiva, favorecendo a qualidade de vida destes participantes, consequentemente com a inclusão social e a aprendizagem matemática. O respaldo teórico do projeto Conversas Matemáticas está no Scopes 2000, que relaciona os cenários para investigação em educação matemática. Estes cenários para investigação envolvem atividades de ensino e aprendizagem que realmente acontecem, ou seja, nesses cenários para investigação, os estudantes se tornam responsáveis pelo processo de aprendizagem, tendo os professores ou instrutores apenas como mediadores do conhecimento. E o objetivo da investigação matemática leva as pessoas à produção de significados para os conceitos matemáticos, que também está relacionado com o Lins 1999. E aí, o Scopes-Mose, ele propõe 6 ambientes de aprendizagem principais para envolver exercícios e cenários para investigação. Estes cenários envolvem tanto o paradigma do exercício quanto os cenários para investigação, e eles têm referências à matemática, à semi-realidade e à realidade. Nesta apresentação, eu vou me atentar mais ao ambiente 2, que está relacionado a referências à matemática a partir de cenários para investigação, que são os casos em que envolvem ainda mais a questão de números e formas geométricas, como as transformações geométricas de rotação, translação e reflexão, por exemplo. Em relação à equipe do projeto Conversas Matemáticas, podemos dizer que o projeto, que é desenvolvido desde 2017 nesta perspectiva inclusiva, tem agora, em 2020, a seguinte organização. Ele é formado por 2 docentes do Departamento de Matemática da Unifal, 2 estudantes bolsistas do curso de licenciatura em Matemática e um mestrando em Educação, todos eles da Unifal-MG. E os encontros geralmente ocorrem semanalmente no Laboratório de Educação Matemática da Universidade, com duração de 2 horas cada. Em relação a 2020, devido à pandemia, essas atividades têm sido realizadas remotamente, por redes sociais, e também algumas atividades são enviadas pelos correios para a casa dos participantes. Em 2019, foram 25 atividades realizadas, entre elas fractais, jogo quarto, Tangram Coração, o jogo Mancala,
jogo da velha 3D, o teorema de Pique, o bingo matemático, sequência numérica e os poliminós, que é o foco dessa apresentação. Já em 2020, até o momento, temos 9 atividades realizadas, tendo desde a história dos números, do jogo Resta 1, história do zero, desafio das equações, dentre outras atividades, como quebra-cabeça com hexágonos. As atividades do projeto Conversas Matemáticas envolvem, na maioria das vezes, os cenários para investigação, seguindo Scopus Mose 2000, também contato com tecnologia, materiais manipuláveis e jogos educativos. E qual o objetivo deste relato de experiência? Aqui eu pretendo apresentar o desenvolvimento de atividades desenvolvidas em 2 encontros com os participantes do projeto, Conversas Matemáticas sobre os poliminós, que foram realizadas em 2019. Num primeiro encontro, nós falamos com os idosos a respeito de atividades com poliminós, de modo geral, e também utilizando o jogo com pentaminós. Já no segundo encontro, foi realizada uma atividade com tetraminós por meio do jogo digital Tetris. Em relação à atividade com poliminós, inicialmente nós definimos o que são os poliminós, que são essas figuras formadas por quadrados congruentes conectados por pelo menos um dos lados, são figuras planas, e neste caso, nós conversamos com ela sobre as possíveis formas de construir um poliminó, começando por monominós, biminós, que são os dominós, triminós e tetraminós, formando assim com 1, 2, 3 e 4 quadrados. Dessa forma, ao chegar nos tetraminós, tentamos conversar com os idosos sobre as possíveis formações, tentando encontrar todas as formas possíveis. E, neste sentido, também falamos sobre os pentaminós, que são aqueles formados por 5 quadrados congruentes, e a partir disso, encontramos 12 possíveis pentaminós. Nessa atividade inicial, abordamos indiretamente a questão da rotação, translação e reflexão, principalmente a questão da rotação, que até então parecia para os idosos que formar um pentaminó com a rotação seria um novo pentaminó, e na verdade ele apenas tinha sido rotacionado. Ao encontrar as 12 possíveis formas de formar um pentaminó, foi proposto aos idosos que jogassem o jogo com pentaminós. No que consiste o jogo? A gente deu um tabuleiro de 64 casas para os idosos e eles deveriam utilizar as 12 peças que eles encontraram por meio de pentaminós para preencher todo o tabuleiro, deixando apenas 4 casas desocupadas. Ou seja, 4 casas centrais, como na primeira figura, ou 4 casas dispostas no jogo de forma que elas não fossem preenchidas. E essas 4 casas vazias, sendo de uma forma ou outra de completar o tabuleiro, elas trouxeram uma discussão boa em relação ao jogo com pentaminós, porque os idosos iam colocando essas peças uma a uma, de forma a preencher o tabuleiro, mas havia uma dificuldade principalmente no preenchimento das últimas peças. E isso trouxe uma discussão boa entre os próprios idosos para ver qual que seria a melhor opção, preencher todo o tabuleiro deixando as 4 casas centrais ou outras casas nas laterais e assim por diante. Aqui eu trago uma imagem do tabuleiro real que a gente utilizou. A maior dificuldade foi preencher ele com a peça que ela é retangular. Então, essa foi a peça com maior dificuldade. E a abordagem aqui foi sobre transformações geométricas, sobre direção e sentido, e também sobre os pentaminós, pois os idosos já tinham encontrado as 12 formas possíveis e preencheram o tabuleiro com essas peças. Então, com base no jogo com pentaminós, que envolvia os poliminós, nós abordamos também posteriormente uma outra atividade, o jogo Tetris Online, que seria uma ideia de utilizar os poliminós, especificamente os tetraminós, a partir das tecnologias digitais, em especial o uso do computador e da internet, para abordar as transformações geométricas. Então, o jogo surge como um convite para investigação matemática, pois a abordagem dos pentaminós deixou clara a questão da rotação,
mas faltava abordar com os idosos a questão da reflexão e também da translação. Para abordar esses assuntos de forma mais específica, os idosos foram convidados a jogar o Tetris online e todos eles aceitaram e viram a atividade como uma forma de exercitar esses movimentos, essas transformações geométricas, e também como uma oportunidade de utilizar as tecnologias digitais, pois o projeto Conversas Matemáticas vinha com dificuldades para abordar tecnologias digitais devido à resistência dos idosos em relação a esse tipo de atividade. E aí, nesse caso, abordamos as transformações geométricas e também esses poliminós. Dentre os resultados e as considerações finais, nós percebemos que os idosos, eles, além da diversão com o jogo, eles tiveram melhorias na atividade cognitiva a partir da memória e do raciocínio lógico e conseguiram enxergar que atividades envolvendo tecnologias digitais propiciam, além daquela troca de experiência entre os próprios idosos, uma interação mesmo com o jogo, com o computador e uma oportunidade de aprender matemática através do jogo Tetris. Então, essa relação da matemática com o cotidiano dos idosos, a partir do uso da tecnologia digital, que foi o jogo Tetris, propiciou, além do conhecimento sobre rotação, translação e reflexão, diversas outras habilidades aos idosos, né? Como, por exemplo, a questão do entendimento do próprio jogo e do uso dessa tecnologia, que pôde ser levado também para a casa dos idosos depois. Muitos deles solicitaram que a gente baixasse o jogo pelo celular ou que instalasse o jogo para eles, para que pudessem jogar em casa. E aí o projeto Conversas Matemáticas, como ele tem trazido essas atividades pautadas em cenários para investigação, que buscam a produção de significados para a matemática, ele tem também tido a produção dos conhecimentos, não somente matemáticos, mas a inclusão digital e a inclusão social dos idosos a partir dessas atividades. E essas atividades melhoram a parte cognitiva dos idosos, trazendo também uma atividade para eles semanalmente. E o uso dos poliminós trouxe também essa dinâmica de acesso às tecnologias digitais, que foi um êxito que o projeto obteve nessa atividade. Porque começamos então com um jogo em tabuleiro e depois chegamos ao jogo digital, que era algo um pouco inacessível para os idosos até então, pois eles tinham bastante dificuldade e se recusavam a participar de atividades que tinham jogos ou tecnologias digitais neste formato. Aqui eu trago algumas referências bibliográficas, principalmente Lima e Scovus-Mose, e os meus agradecimentos à Pró-Reitoria de Extensão, ao Programa Universidade Aberta à Pessoa Idosa e à Universidade Federal de Alfenas.